Aleluia. Abra sua Bíblia, seu celular, em 1 Reis, capítulo 18, verso de número 41 ao 45. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já ouço ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Porém Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: torna lá 7 vezes. E sucedeu que, à 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva para que a chuva te não apanhe. Sucedeu que, entretanto, os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e veio, diga comigo, veio, diga mais forte, veio uma grande chuva. Olhe para o irmão do seu lado e diga: meu irmão, diga, veio uma grande chuva. Em nome de Jesus, irmãos, eu oro profetizando nesta noite, que nós vamos ver Deus mover neste lugar uma grande chuva de avivamento para a glória do nome do Senhor. Se você crê, dê um aplauso bem forte a Jesus. Escute isso. O profeta Elias é conhecido como o profeta do fogo e o profeta da chuva. O homem que fez cair fogo do céu. O homem que fez chover. Amém? Elias era um homem que a Bíblia faz questão de dizer, como nós. Está lá em Tiago, capítulo 5. Diz que Elias era um homem semelhante a nós, mas ele orou. E ele orou com insistência. Ele orou com perseverança. E os céus se abriram e a chuva desceu sobre a terra. Amém, amados? A realidade daquele momento do povo, a nação de Israel estava há 3 anos e meio sem chover sobre a terra. Imagina se passasse 3 anos e meio sem chover sobre o governador Eugênio Barros. Imagina se passasse 3 anos e meio sem cair uma gota de água sobre o Brasil. Como é que ficaria, como é que estaria a nossa realidade, irmãos? Você sabe que quando o inverno é fraco, as lavouras não produzem direito, tudo é resumido, tudo fica mais escasso em apenas um inverno. Imagina 2, 3 anos sem chuva para regar a terra, para fazer brotar a terra. Então havia uma grande sequidão sobre a nação toda, uma sequidão física, porque não estava chovendo. Estava cada vez mais, irmãos, escasso o alimento para o povo. Estava cada vez mais escasso a água, a tal ponto deles brigarem pela água que tinha. Os riachos estavam secando todos, as fontes de água estavam acabando. Então havia
uma grande sequidão, irmãos. Mas escute isso. Por que que havia uma sequidão ali física? Sabe por quê? Porque havia primeiro uma sequidão espiritual. O povo tinha deixado de buscar a Deus. O povo tinha deixado de viver uma vida de oração, de busca da presença de Deus. Ei, querido, escute isso que eu vou falar para você. A sequidão física, ela é resultado, primeiro, da sequidão espiritual. Sabe quando um casamento se acaba, fica seco, sem amor, sem alegria? Alguém diz assim: ah, pastor, meu casamento está seco demais. Está seco, irmão, é porque começou a ficar seco dentro do coração das pessoas. Começou a ficar seco dentro. Sabe, quando fica seco fora, é porque já estava seco dentro fazia muito tempo. Quando as coisas começam a ficar em sequidão em nossas vidas, é resultado da sequidão espiritual que a gente está passando. E a nossa vida espiritual, irmãos, ela influencia sobre tudo à nossa volta. Se a tua vida espiritual estiver firme, estiver constante com Deus, pois todas as outras áreas, a saúde, o casamento, a vida financeira, os teus projetos vão estar todos também regados, porque você está aqui dentro, bem abastecido com a presença de Deus, com a chuva do avivamento dentro de você. Então fora também começa, mas se secar dentro da gente a fonte, fora também vai secar. Então eu quero falar essa noite sobre a oração. A oração é a chave do avivamento. Diga bem forte: a oração é a chave do avivamento. Quando Elias olhou a realidade do povo, Elias identificou: o povo deixou a Deus, o povo se desviou do Senhor, a tal ponto, irmãos, de servir a outros deuses, de sacrificar a Baal, a Astarote, a Azera e tantos outros ídolos daquela época. O povo tinha se desviado completamente. Então o profeta Elias se levanta como homem de Deus, e ele começa a profetizar a palavra de Deus para o povo. Ele começa a falar a palavra do Senhor, como nessa noite eu estou falando para você em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, despertar para que Deus faça algo em nosso meio. Então ele chega para o rei e ele diz assim: olha, rei Acabe, sobe, come e bebe, porque eu já ouço o ruído de uma abundante chuva. Agora imagina alguém falar isso, irmãos, em uma realidade que já está há 3 anos e meio sem chuva. Como é que essa pessoa seria chamada? Tá louco, tá ficando doido. Está 3 anos e meio sem chover, e você vem dizer que está ouvindo um ruído de chuva? Escute o que eu vou dizer para você aqui, escute isso em nome de Jesus. O homem de Deus, a mulher de Deus, percebe o milagre chegando na sua vida antes do milagre chegar. Diga glória a Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus começa a ouvir o movimento de Deus, o movimento do céu na direção dele, quando ninguém está vendo, irmãos. É por isso que muitas das vezes você fala assim: eu já estou vendo a cura. Aí alguém diz assim: está ficando é doido. As pessoas zombam, as pessoas riem, porque elas não estão vendo, irmãos. Elas não estão ouvindo o que você está ouvindo. Diga assim para o irmão, diga: ei, irmão. Diga para o irmão, ei, irmão, eu já estou ouvindo a chuva do meu milagre chegando. Eu já estou ouvindo. Aleluia. Irmãos, eu já estou ouvindo o som de uma chuva
de avivamento sobre esta igreja, em nome de Jesus. Se você crê, dá um aplauso bem forte a Jesus. O profeta disse: eu já estou ouvindo ruído. Não foi de uma chuvinha não, ele diz assim, de uma abundante chuva. Oh, aleluia. Deus tem uma abundante chuva para liberar sobre as nossas vidas. Uma chuva de avivamento. Uma chuva de um grande mover sobrenatural neste lugar. Ah, irmãos, Deus quer abrir os céus sobre esta igreja e derramar o poder dele sobre nós. Uma chuva da presença de Deus, uma chuva do milagre, da visitação do Senhor em nosso meio. Você está preparado para receber? Eu estou orando para Deus fazer na minha vida isto. E eu estou orando para Deus fazer na tua vida. Se preparem, meu irmão. Tem pessoas que Deus vai sacudir aqui. Gente que estava assim, aéreo, sem saber. Te prepara, meu filho, Deus vai te pegar. Se você estiver neste lugar, a coisa vai tomar você também em nome de Jesus. Elias então sobe o Monte Carmelo. E é tremendo porque diz que ele se ajoelha. E ele coloca o rosto entre os seus joelhos. Ele sobe aquele monte, ele se ajoelha e coloca o seu rosto entre as suas pernas, entre os seus joelhos. Ele começa a orar. Ele começa a orar dizendo: Deus, manda chuva. Senhor, abre os céus. Senhor, destrava agora os céus que estão fechados. Ei, irmãos, sabe, talvez você está enfrentando um céu fechado na tua casa. Talvez você está enfrentando um céu fechado na tua saúde. Talvez você está enfrentando um céu fechado na tua vida financeira. Pastor, está tudo seco. Nada está prosperando na minha vida. Nada está brotando na minha vida. Nada está crescendo na minha vida. Nada está frutificando na minha vida. Nada está avançando na minha vida. O céu está fechado. O céu está fechado, está cerrado. Aí as coisas não estão brotando na tua vida. As coisas não estão frutificando. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa fazer como Elias fez. Elias subiu aquele monte e ele começou a dizer: Deus, eu não aceito a minha vida nessa sequidão. Eu não aceito esta realidade sobre o meu povo. Eu não aceito essa situação de seca no meu coração, na minha vida, sobre o meu povo. Ele começou a clamar uma vez. Aí ele chamou o servo dele e disse: vai olhar, olha para a direção do mar. Aí o servo de Elias olhou e voltou e disse: Elias, não tem nada. O que você faria se você ouvisse isso? Não tem nada, não está acontecendo nada. Elias orou de novo, vai lá. Ele olhou de novo, segunda vez, e voltou e disse: Elias, nada. Elias orou a terceira vez, mandou o rapaz também, e ele foi outra vez, nada. 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7. 7 vezes. Vai olhar. O rapaz veio e olhou. Ele voltou e disse: Elias, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse: pois pode correr e avisar o rei, porque a chuva já está chegando. Aleluia! Ei, irmãos, escute o que eu vou dizer para você aqui. Escute isso. Muitas das vezes, você está orando por algo, você está clamando por algo, e quem está perto de você só diz assim: não está acontecendo nada, não estou vendo nada. Tu está orando aí, tu está orando, e não está mudando nada na tua vida. Quem aqui já passou por isso? Hein? Quem aqui já teve um marido que ficou zombando da mulher?
Deixa de ser besta, essas orações tuas aí não está acontecendo nada. Quem aqui já teve um pai que zombou da oração do filho, ou um filho da oração do pai? Eu tive uma experiência que eu nunca esqueci ela. Com certeza meu irmão já esqueceu. Mas quando eu me converti, irmãos, eu botei foi quente na oração. Oração, oração, oração. E eu dormia no mesmo quarto com o irmão meu. E eu orava de madrugada. O tempo que eu tinha, eu orava. Eu lembro que um dia eu estava de joelho, de joelho na cama, que assim. Como eu tinha um sonzinho, eu botava o sonzinho ligado lá, meu irmão. Aí eu me acabava. Aí não tinha hora, não tinha nada, era eu e Deus. Eu estava orando, chorando. Não estava nem aí porque estava acontecendo na minha volta. Quando ele entrou no quarto, ele entrou e chegou e chutou minhas pernas e disse assim: tu deixa de ser besta, tu acha que vai conseguir alguma coisa de joelho aí? Desse jeito ele fez. Eu acho que ele não lembra mais disso. Já fazem uns 20 e poucos anos. Mas como diz a história, né? Quem bate esquece. Mas quem apanha lembra. Ele me deu um chute. Ele disse: tu deixa de ser besta. Tu quer ser um vagabundo. Só nessa besteira de igreja, de Bíblia. Ali, eu tenho certeza que Deus viu a minha história ali. Hoje, esse irmão meu me elogia, diz que eu sou uma bênção, gosta de mim demais. Mas ele não lembra que um dia ele me chamou de besta, que eu não consegui nada com esse negócio de oração. Sabe, irmãos, muitas das vezes tem pessoas perto de você que está vendo você orar, está vendo você de joelhos, está vendo você chorando, clamando, e ele diz assim: não estou vendo nada que tu está orando aí, estou vendo acontecer nada na tua vida, nessas orações que tu faz aí. A pergunta que eu te faço é: você vai parar porque alguém está dizendo para você que não está acontecendo nada? Você vai desistir porque alguém está zombando de você, falando que não vai dar certo, que isso é besteira? Você vai parar? Se Elias fosse daqueles que param, ele não teria movido os céus na vida dele e sobre uma nação inteira. O rapaz ia e dizia: não está acontecendo nada, eu continuo orando. Ele dizia: não está acontecendo nada, Elias, eu continuo orando. Não está acontecendo nada, eu continuo orando. Até que ele teve que vir e dizer assim: começou a acontecer. Amém? Em nome de Jesus, escute isso. Eu quero declarar na tua vida que toda pessoa que um dia falou que nada estava acontecendo na tua vida, na tua vida de oração, na tua vida com Deus, pessoas que disseram: não estou vendo nada mudar na tua vida, um dia vão ter que voltar e dizer assim: eu estou vendo o negócio começar a acontecer na tua vida, eu estou vendo a coisa movendo na tua vida. Vai, irmãos, guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Guarda, porque a oração, irmãos, é poderosa. A oração é a chave do avivamento. Continue comigo a leitura. Então ele disse, 44: sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então Elias disse: corre agora e avisa o rei Acabe, para ele aparelhar o carro dele e descer, porque a chuva já está chegando. E o verso 45 diz: sucedeu, entretanto, que os céus fecharam rapidamente. Sabe quando o céu fecha? Não deu tempo nem do rei chegar em casa. A chuva desceu, diz a Bíblia aqui: enegreceram-se as nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Oh, aleluia! Irmãos, se prepare para Deus mover uma grande chuva sobre nós.
a chuva do avivamento no meio desta igreja. Mas escute isso, irmãos. A oração é a chave. Elias orou com insistência. Elias não parou de orar quando as coisas estavam dizendo não para ele. Elias não desistiu de clamar quando ele estava ouvindo só negativas. Ele continuou orando. Eu quero te encorajar em nome de Jesus, irmão. Continue orando, continue clamando, continue invocando a Deus, continue dizendo: meu Deus, vai acontecer porque o Senhor está comigo, vai acontecer porque eu sei que o Senhor está na frente. Vai acontecer. Oh, aleluia. Eu quero ler com você um outro texto que está em Esdras, capítulo 8. Avance aí a sua Bíblia para Esdras, que fica antes de Neemias, depois de 2 Crônicas, capítulo de número 8, verso 23. Se encontrou? Diz assim, Esdras 8, 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E moveu-se, diga comigo, moveu-se pelas nossas orações. Diga mais forte, moveu-se pelas nossas orações. Olhe para o irmão do seu lado, diga assim: irmão, a oração move Deus. Não, diga com mais fé, irmão. Diga para ele assim: irmão, a oração move Deus. Esdras disse assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Nós também aqui estamos jejuando, amém? E nós estamos pedindo para o nosso Deus o quê? Avivamento. Amém? Nós estamos aqui numa consagração de 12 dias. Hoje é o 7º dia de oração e jejum. E temos mais 5 dias pela frente, a partir de amanhã. E eu quero ver você aqui. Você que não veio hoje ou pela manhã, veio pouca gente. Vocês vão estar tudo dormindo, né? Mas amanhã, em nome de Jesus, eu vou te ver aqui às 6 horas da manhã. Amém? 6 horas da manhã nós estamos aqui na oração. Irmãos, está sendo tremendo essas orações. Sim ou não? Quem está vindo aqui está sendo abençoado? Então amanhã se prepare e coloque o despertador para você estar comigo aqui às 6 horas da manhã. Nesta oração poderosa. E vamos até a sexta-feira, orando e jejuando. Estamos no jejum sem o café, algumas pessoas. Outras estão no jejum sem a janta. E vai ser bênção. Olha o que ele diz: nós, pois, jejuamos. Irmãos, quando a igreja está jejuando, quando o povo de Deus está jejuando, irmãos, tem uma coisa poderosa no jejum. Sabe por quê? Diga comigo assim: o jejum não muda Deus. Diga: o jejum muda a minha vida. Quem é que o jejum muda? Sua vida. Não fique pensando assim: eu vou jejuar e eu vou mudar Deus. Não, eu vou jejuar, vai mudar meu coração o jejum. O jejum é para quebrantar o coração da pessoa. O jejum é para mortificar a carne da gente. O jejum, irmãos, é para matar o desejo da gente pecaminoso. O jejum muda é você. Amém? Então por isso o crente tem que jejuar, para mortificar os desejos carnais da vida dele. Se você não está no jejum, começa amanhã, em nome de Jesus. Ministério de louvor, de dança, de intercessão, de diaconia, todo mundo no propósito do jejum. Então ele diz: nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Nós estamos orando aqui, irmãos, e pedindo a Deus um avivamento. Eu creio. Nós não temos que ficar apenas lendo. Sabe, eu já li tantas histórias dos avivamentos do passado. Avivamento no país de Gales, avivamento na Coreia do Sul, avivamento na Rua Azusa, nos Estados Unidos, avivamento em Pensacola, avivamento em tantos lugares, na Guatemala, irmãos, tantos lugares.
Tantos países estão sendo impactados por um avivamento poderoso. Eu não quero só ouvir falar. Eu quero experimentar de Deus. E se Deus fez em outros lugares, Deus pode fazer também aqui, nesta igreja, nesta cidade. Você crê? Então dê um aplauso para Jesus. Eu creio, irmãos, porque é o mesmo Deus. Então ele diz assim: nós oramos, nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se. Isso aqui é tremendo demais. E moveu-se pelas nossas orações. Escute isso. A oração tem o poder de mover Deus com o seu sobrenatural. A oração, irmãos, ela move a mão de Deus sobre a tua vida. Mas olha que tremendo. Antes da oração mover Deus, a oração nos move. Antes da oração mover Deus, primeiro nos moveu a jejuar, a nos consagrar, a buscar a Deus. Primeiro a oração move você, antes de mover Deus. Não pense que primeiro vai mover Deus, não, primeiro move você para orar. Move você para buscar a Deus. Move você para se consagrar, para clamar. O que é que diz em Jeremias 33, verso 3? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando a gente está orando, primeiro movimento acontece em nós. E eu estou orando a Deus para Deus fazer um movimento aqui desta igreja, um movimento de oração, para que comece no meio desta igreja um movimento de oração, nas crianças, nos jovens, nas mulheres, nos homens, um movimento de oração. E esse movimento de oração vai crescendo e vai mover Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! A oração é poderosa, irmãos. A oração é tremenda. A oração ela é impactante. Eu quero dizer para você isto hoje. O que acontece quando oramos? Os céus se abrem. Jesus orou e o céu se abriu. Elias orou e os céus se abriram. O que acontece quando nós oramos? A boca dos leões são fechadas. Daniel orou e a boca dos leões foram fechadas. O que acontece quando nós oramos? A libertação. Quando Pedro estava preso, a igreja estava orando e um anjo do Senhor foi lá e libertou a Pedro da prisão. Quando a igreja ora, prisões são liberadas, são quebradas e vidas são libertas para a glória de Deus. Quando a igreja ora, o fogo do céu desce. Lembra de Elias orando? Elias preparou o altar e orou e disse: Senhor, faz cair fogo do céu, Deus. E o fogo do céu desceu. Aleluia. Quando a igreja ora, o fogo desce, irmãos. O que acontece quando nós oramos? Quando nós oramos, milagres acontecem. Quando nós oramos, o impossível acontece. Ana orou e Deus lhe deu um filho. Até a estéril é visitada quando ora. Quando nós oramos, coisas grandes acontecem, irmãos. A oração é a chave do avivamento. A oração é o segredo para uma igreja avançar. A oração é o segredo para as coisas destravarem nas nossas vidas. Eu quero convidar você a orar. Eu quero chamar você a se levantar em oração. Pastor, eu não sei orar, irmãos. Oração ninguém aprende. Porque oração não é palavras simplesmente.
Oração é um coração derramado diante de Deus. Porque muitas das vezes, inclusive o profeta mesmo disse, que não era só palavras, mas era o coração rasgado diante de Deus. Orar é você simplesmente se abrir para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu preciso ser tocado pelo Senhor, eu preciso ser visitado pela Tua presença, eu preciso experimentar algo que este mundo não pode me entregar, eu preciso experimentar algo que este mundo não pode me oferecer. Só o Senhor, só o sobrenatural, só a Tua glória pode fazer isso na minha vida. Um movimento de oração no meio desta igreja, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento.